Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Pois muito bem, chegamos a mais um encontro aqui com você. Você podendo assistir mais uma dessas aulas relacionadas ao fim da treta. Catequese para o fim da treta. E hoje, mais do que tratar das tretas políticas, mas claro que essa questão também ela é muito utilizada pela política, mas cabe-nos aqui, mais do que isso, tratar do assunto que permeia a cabeça de tantos católicos e ninguém dá uma resposta, né? Assim, alguns até respondem, mas nós precisamos de uma resposta mais clara, mais direta. A grande pergunta que se faz hoje, por conta não só da política, né, mas a política também criou-se. Vamos tentar ir do começo, né? Eu queria dar uma resposta direta já, né, porque as pessoas perguntam assim: mas Leandro, o católico pode ficar rico? Né? Não é da possibilidade, não é da possibilidade de ficar rico, é se é moral, se está certo ou não, está errado, não pode ficar rico. Temos que rejeitar a riqueza, né? E eu vou dizer para você, a resposta é sim, pode ficar rico. Ah, que bom, posso ficar rico. Então calma, vamos entender em que sentido, como, de que modo, né? Porque eu não quero que você, de modo leviano, assim como se eu disser pode-se beber bebida alcoólica, amanhã você vire um alcoólatra, porque aí você está fazendo a coisa da forma errada. É sempre importante nós lembrarmos que todas essas coisas que nos causam algum prazer, e se, né, eu usei a bebida, né, por quê? Porque a bebida está atrelada, vai estar muito atrelada à questão da gula. Então, algumas pessoas, por conta do prazer da bebida, se enterram na bebida. Então, a bebida deixa de ser algo que você ou tem a necessidade de beber, ou é para celebrar um momento, e se torna a razão da sua vida, se torna o Deus, né? Então, da mesma forma, o dinheiro pode torná-lo um verdadeiro idiota, né? Ao qual você estará verdadeiramente idiota, né? Que idiota vem daquela pessoa que está centrada só em si mesmo, né? Não estou nem falando do egoísmo, estou falando do idiota mesmo. E aí você pode acabar tornando o dinheiro Deus, quer dizer, você vai se tornar um avarento. E a avareza ela é tão ruim, tão viciante, tão perigosa quanto a gula, quanto a luxúria, que vai tornar o sexo, a questão sexual, tão terrível que ela vai deixar de ter o seu valor, a sua importância, e vai se tornar Deus na sua vida. Nós não queremos que nem a bebida ou a comida, né? Porque tem gente que vicia em comida ou torna a comida uma desculpa, né? Então a pessoa come compulsivamente. Nem tampouco o sexo e muito menos o dinheiro. Então, pode-se ficar rico? Pode. Agora, vai depender de como você vai se colocar. Esse é um assunto que se torna capital e importantíssimo nos dias de hoje. Primeiro, por pregações ruins dentro da igreja. Eu nem vou falar das outras, tá? Das outras eu só vou fazer uma pontuação aqui, né? Por conta dessas teologias da prosperidade, começa-se uma divinização às escondidas do dinheiro, do conforto, do poder, né? Então há uma certa divinização dessas coisas, mas travestido de teologia. Então a pessoa vai lá e faz, né, os arremedos teológicos a partir da Bíblia, igual se eu pegasse e fizesse uma leitura política da Bíblia. Então a pessoa pega a sua ideologiazinha, né, que daquela porcaria que ele acredita, e ele não converte isso ao Evangelho. Ele converte o Evangelho a esta porcaria dessa teologia que ele inventou, baseada na ideologia dele. Então a gente tem, por exemplo, como eu falei, da teologia da prosperidade, que pega e faz esse arremedo para validar, né, essa vontade de ter, né, do prazer e do poder,
né? Ai, mas pera, veja bem. Não tem veja bem. É isso. Assim como a teologia da libertação, por exemplo, ou a teologia da missão integral, já que falamos dos protestantes, faz essa jogada pegando o que eles acreditam politicamente e adaptam ao evangelho. Me desculpe, quem fez isso foi Judas Iscariotes. Por isso que Judas Iscariotes traiu Jesus. Que ele queria o projeto político. Então não caia, não seja Judas Iscariotes, não fica fazendo adaptação bíblica não. Creia naquilo que a igreja crê. E ponto final. Pois muito bem, por conta de pregações assim muito perdidas, passagens como por exemplo a do jovem rico, quando Jesus fala assim, né? É difícil para o rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Bom, essa agulha, tem um vídeo meu, de uma live que eu fiz, na verdade fui convidado pelo Vaguinho, o Vaguinho já esteve aqui, tem live também com ele, né? E você encontra, o tema tá lá, né? Sobre o dinheiro. Né? O dinheiro é a razão de todos os males? É óbvio que não. É óbvio que não. Né? E lá eu explico essa questão, né, do que é essa agulha. Essa agulha não é a agulha de aquela agulhinha. Né? Isso assim, na entrada das cidades tinha uma abóbada, em cima tinha uma portinha menor. Essa portinha aí que era chamada de agulha. Essa é uma das explicações, tá? Tem 3 explicações lá, eu explico com muita calma. O tema de hoje é um pouco mais longo, não vai ser esta referência que eu vou usar, mas eu tenho que pegar aqui para poder dar continuidade para você entender. Então não é, né? Não é isso. Jesus aqui nesta passagem, o jovem rico, ele não está só dizendo do rico de dinheiro, ele está dizendo daquele que é apegado. Você está apegado ao dinheiro? Você só vive pelo dinheiro? Veja, aparentemente hoje as pessoas parecem buscar um bem-estar social, pedem ao governo, precisamos ter um bem-estar, elas pedem que as necessidades sejam atendidas e elas também dizem que estão correndo atrás, né? E aí procuram. Se você entrar numa livraria popular, tá? Essas livrarias de shopping, seja ela qual for, e se ela ainda existir, né? Porque um monte fechou, infelizmente. Adoro andar por livraria, tá, gente? Não é difícil por aqui, né? Nos shoppings que tem aqui da região, você me encontrar andando, né? Às vezes não comprei livro nenhum, mas tô lá olhando o livro. Olha só, o que estão falando aqui, né? Inclusive, eu abro o meu TCC falando disso. Né, de coisas que vi quando entrei na livraria, mas o tema foi felicidade, não foi riqueza. Se bem que riqueza faz parte dessa questão da felicidade, até quando algumas pessoas ficam dizendo que dinheiro não traz felicidade. Eu vou passar o meu Pix, eu vou deixar na descrição. Se você está infeliz com o seu dinheiro, manda para mim, o Pix está marcado aí, tá bom? Só uma brincadeira, não vou passar o Pix, mas se você quiser fazer uma doação, não tem problema, você me manda um recado e eu passo sim, aí eu passo no particular, não vou passar aqui aberto para todo mundo não. Pois bem, algumas pessoas vão considerar a felicidade e por isso dentro das livrarias você encontra um monte de livro relacionado a fique rico, fique milionário, não sei, fique milionário dormindo, fique milionário acordado, ou trabalhe enquanto eles dormem e aí você ficará milionário. Aprenda a investir na bolsa e fique milionário. Aprenda. Quem quer ser um milionário? Né? Então sempre tem alguma coisa relacionada a dinheiro. Isto é um filão. Né? Segundo o Peter Jordan, né? Porque eu vejo o pessoal falando Peter, não, é Peter Jordan, do canal Ei Nerd. Ele tem outros canais e ele também dá cursos sobre o YouTube. E ele fala que o que mais rende, o que mais paga de vídeos, assim, o vídeo que mais paga é o vídeo que trata de finanças. Por quê? Porque tem uma procura muito grande, ele é interessante, ele não causa certas polêmicas, como por exemplo alguns temas que eu trato aqui, ou como de alguns outros que acabam usando muito direito de imagem, coisa. Então não causa polêmica, fala de um assunto que todo mundo quer, dinheiro, e é o que o YouTube mais paga, tá? Sim, o YouTube começa a pagar
para os YouTubers. Se você tem alguma dúvida, Leandro, você já recebeu alguma coisa do YouTube? A resposta é: não recebi nada ainda. Tá bom? Apesar de ter batido as 4.000 horas e ter tido os 1.000 inscritos, como eu não tenho uma quantidade tão grande de visualização, eu ainda não recebo absolutamente nada. Não recebi 1 centavo até esse momento do YouTube. Não sou monetizado. Apesar do canal ter mais de 1.000 vídeos, então não falta conteúdo, nunca recebi nada. E não é a minha preocupação. Se amanhã receber, glória a Deus, mas não é a minha preocupação. Eu já disse para algumas pessoas, o canal Acese Catequese consiste em deixar um legado, né? Uma ajuda, um auxílio à igreja. Porque a igreja não precisa de mim, gente. A igreja é muito grande, né? O Cristo é maior ainda, né? Que é Ele que é a cabeça da igreja. Então a igreja não precisa de mim. Tem pessoas muito melhores para dar catequese. E não estou falando de padres, estou falando de leigos muito melhores. Então a igreja não precisa de mim. Eu estou fazendo isso por amor. Por amor à igreja. Por amor à igreja católica. Então não se trata de dinheiro. Ah, mas e se amanhã eu receber? Se amanhã eu receber, amém. A gente melhora a estrutura, a gente tenta chamar mais gente para trabalhar, a gente tenta fazer outras coisas. Aí tenta, sei lá, né? Põe em outras redes, porque hoje eu não tenho braço para pôr em outras redes sociais, a gente faz isso, né? Entenderam? Você vai receber dinheiro, você vai investir e fazer alguma coisa. Tem nada de errado aí, ok? Você precisa de dinheiro para comer. Então, o dinheiro é uma ferramenta. Tá bom, Leandro, você já está dizendo que o dinheiro é uma ferramenta, que não há nenhum mal em ficar rico, mas parece que tem um mais porém aí, porque você falou que tem gente que torna o dinheiro Deus. Então o católico não precisa fazer um voto de pobreza. Não, ele faz o voto de pobreza se ele quiser. Um religioso faz um voto de pobreza. Existem ordens, ordens não, podemos dizer assim. Um padre diocesano, por exemplo, ele não faz um voto de pobreza. Ah, mas ele pode ficar rico? A tendência é que não. Mas ele não faz um voto de pobreza. Ele não faz. Não é obrigatório. Talvez ele faça interiormente, mas ele não faz o voto. Porque, diferente dos religiosos, que os religiosos fazem voto de pobreza e tudo que é conquistado por um é conquistado por todos. Se ele pertence a uma congregação, a uma ordem, ele irá... aquilo que ele ganhar, por exemplo, digamos que o padre se tornasse um cantor e fizesse shows e apresentações e tivesse... Tudo que ele ganha é da congregação, não é dele. Ele pode ter uma parte, é lógico que ele terá uma parte, mas é da congregação como um todo. Ele não pode pegar e falar assim, ah, agora eu vou ajudar a minha família. Não, filho, agora tua família chama-se a nossa congregação, então você vai ajudar. É isso que funciona, assim que funciona o voto de pobreza. Ele não vai usar, não, ganhei 100 mil com este show e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não, ele não vai fazer do jeito que ele quiser. Vai ser partilhado entre todos. É um bem para a congregação. Ele não vai, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu pai. Não vai. É da congregação, porque agora você pertence a esta família. Você já mudou de vida. O seu estado de vida é outro. Então é completamente diferente. Nós não fazemos. Nós não fazemos um voto de pobreza. Mas, e aí eu quero indicar a vocês alguns livros para que se entendam um pouco. Em breve eu vou tratar um pouco desse assunto com mais afinco. Por quê? Porque eu quero entrar na questão espiritual. Ok? Então quando eu entrar na questão espiritual eu vou tratar desse assunto aqui. Então eu vou já indicar este livro. Bem-aventurados os pobres, de Francisco José de Almeida. Reflexões sobre o desprendimento. Entende? Ou seja, você vai ter, mas aquilo que Paulo diz é como se você não tivesse. Desprendimento. E nós vamos entrar na questão espiritual disso aqui. O que é o bem-aventurados os pobres? Então vamos lá, porque algumas pessoas vão falar bem-aventurados os pobres como se fosse uma declaração humana. Então nós vamos entender isso mais para frente. Vai ter um encontro só para falar do bem-aventurados pobres em espíritos.
em espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso que nós vamos tratar em breve, mais breve do que você imagina. Então, este livro aqui trata de muitos desses assuntos, e aqui ele fala, né? Ó, veremos que a autêntica nada tem a ver com pobreza ou riqueza material, né? E aí o livro é para empresário, vendedor, advogado, faxineiro, professor, todo aquele que deseja conservar a alma livre do peso dos bens materiais. Entende? Acho que você já está começando a entender onde eu vou chegar, né? Você já está começando a entender que existem pobres no mundo e existem ricos no mundo. O próprio Jesus falou, né? O Provérbios vai dizer: Deus fez o pobre e fez o rico. E não foi Deus? Aí você fala: não, porque senão é injusto. Mas peraí, você nasceu onde? Ah, nasci numa casa pobre e tal, quase passei fome, não sei o que. Certo, mas teve gente que nasceu numa casa de rico, né? A falecida, saudosa rainha Elizabeth, ela nasceu princesa, ok? Acabou. Você nasceu onde você nasceu, numa cidadezinha pequena ou numa cidadezinha pobre, e você nasceu. Deus fez o pobre, fez o rico. Ah, então ele escolheu mais ela do que você? Não, não é isso. Não é aí onde está a coisa. Porque não importa o seu estado de vida, não importa quanto você tem na conta, não importa qual conforto ou falta de conforto que você tem, importa que você seja santo. Então, de nada adiantará você ter o mundo inteiro a seus pés se você não conseguir a vida eterna. Vai ser caso perdido. Então, é aí que está o ponto. O problema é que as pessoas começam a viver apenas por esta visão, por essa coisa. E não, sua vida é muito maior do que isso. Não é todo momento, você faz tantas coisas que não move o dinheiro. Quando move, ok, se você tem o dinheiro, você compra, se não tem, você não compra, acabou, está resolvido. Ah, tem uma dívida, você paga. Né? Porque da mesma forma que eu falei no encontro passado sobre o dever de quem trabalha, de quem administra, o dever de quem paga, precisa pagar. Você não pode dar balão nos outros, ficar mentindo, paga quando puder. Isso aí é mentir, isso aí é enganar, isso aí é roubar também. Ah, Leandro, não, eu não estou pagando porque realmente eu não tenho dinheiro. Aí é uma outra situação. É igual a pessoa que chega para mim e fala: não, Leandro, eu sei, mas por exemplo, eu estou desempregado. A pessoa me perguntou, lógico que me perguntou na maior simplicidade: Leandro, mas eu estou desempregado. Eu falei: sério? Então, nossa, que coisa, né? Passa o seu, vamos ver se alguém consegue, vamos divulgar seu currículo, vamos ver o que dá. Aí ele falou assim: então, eu não consigo pagar o dízimo. Eu falei: mas nem se fala de dízimo se você não tem o que dar. Agora não é hora do dízimo. O dízimo você vai dar quando você tiver o dinheiro para dar. Aí ele: mas só se dá com o dinheiro? Sim, porque o que acontece? O dízimo é igual o dinheiro dos impostos. E agora eu vou pegar o que eu falei. Agora eu vou falar para a finalidade correta. Que o dinheiro o dinheiro dos impostos deveria fazer, que é o quê? Ajudar a fazer a comunidade cuidar e ter a segurança da comunidade, como por exemplo a polícia. O próprio Santo Tomás de Aquino vai dizer que é justo que se ajude os padres e se ajude os policiais, né? Por quê? Porque eles têm uma função que não é que o que ele faz vai dar um lucro e então ele vai te cobrar. Não tem como. Não tem como a polícia, depois dela salvar a sua casa, sei lá, de um assalto, ele fala: olha, atiramos aqui, prendemos o bandido, R$1.000. Não dá para ele fazer serviço dessa maneira. Você ligar para a polícia e falar: olha, tem um bandido aqui em casa. Fala: certo, nós estamos indo aí, mas o serviço, 500. Não funciona dessa maneira. Então a polícia tem que ser paga de outra forma, tá certo? Então se ajuda desta maneira. Então por isso que você paga imposto, para que o Estado possa garantir a segurança da cidade, ou deveria ser. Quando a gente começa a ver político negando a necessidade da polícia ou exigindo que a polícia faça menos ou não faça o que tem de fazer, e às vezes tem de agir com certa
firmeza. E aí ele acha que é muito assustador, né? E ele acha que se a polícia não agir, né, a facção não vai agir com dureza, é um inocente, ou então faz parte da facção e não quer falar, não quer dar letra, né? O que é mais provável. É um tipo de político que hoje em dia está muito em voga, falando de desmilitarizar a polícia, né? De ter um valor mínimo para roubo. Olha que coisa louca, Quer dizer, a partir disso, tu vai ser roubado, ninguém mais vai atrás do que você for roubado. Já é difícil se te roubam um celular. Imagina como será se uma lei porcaria dessa é aprovada, né? Um outro livro que eu indico, esse aqui eu não sei mesmo se tem, se vende, só conheci porque veio num dos livros da minha biblioteca católica, que é do André Beltrame, A Esmola ou O Banco Mais Vantajoso e Infalível, né? Esta capinha aqui, né? O outro, se eu não mostrei, vou mostrar aqui também mais próximo, porque esse aqui, como a capa é mais colorida, então fica às vezes mais difícil. Bem-aventurados os pobres, essa capa bonita, e A Esmola, né? Esses dois livros aqui tratam dessa questão do desprendimento, do eu tenho, mas ok, se eu não tiver também, né? Então, mais do que pensar em ser rico, né? É lógico, se você tem uma economia, investe, vai cuida das suas contas, não gaste mais do que você tem, isso aí é importante. Como não é importante? É lógico que é importante. Você quer ficar devendo para todo mundo aí, não conseguir nem cuidar direito dos seus filhos? Então, aí o que acontece? Tudo aquilo que a gente falou lá, o empresário precisa pagar um salário ideal para o funcionário poder cuidar da sua família. Aí ele paga e você não consegue cuidar da sua família porque você se envolve num monte de dívida e fica faltando necessidades básicas. Ó, isso é uma indolência. Você está sendo indolente, pô. Então você precisa aprender a cuidar do seu dinheiro. Sim. Né? Fazê-lo. Né? Tá ali, deixa ali. Cuida dele. Né? Aprenda a usar. Aprenda a gastar menos. Né? Aprende a ter uma educação econômica. Compreender para onde as coisas vão. Né? Mas não entrar na febre do ouro. Né? Esse desprendimento você vai precisar ter. E aí, o terceiro livro, que aí não é um livrinho, é um livrão, é do Antônio Royo Marin, chamado Jesus Cristo e a Vida Cristã. Então, a partir daqui, nós vamos seguir com a orientação deste livro, que é o que vai falar uma coisa importantíssima. O capítulo é a vida oculta do cristão. Ele vai fazer aqui uma ideia paralela daquele período que nós não sabemos o que Jesus fez, mas nós sabemos alguns detalhes de sua vida. E Jesus foi pobre, tá? De certo modo foi pobre, mas não morreu de fome. Ou seja, o trabalho dele pagou as suas contas, a sua comida, aquilo que tinha, tanto a sua família quanto ele também trabalhou. Então fala da necessidade do trabalho, da característica da vida do cristão baseado na Sagrada Família. Fala de tudo isso, né? De como eles trabalhavam, de como eles se dedicavam e tudo mais. E aí na página 704, esse livro é um catatauzão. Eu não sei nem quantas páginas tem esse livro. Tem 823 páginas. Na página 704, ele fala: uma coisa é inteiramente clara e certa. Eu vou explicar isso aqui, tá? Deus prefere a pobreza à riqueza, a humildade ao fausto e à ostentação. O silêncio e escuridão ao ruído e brilho falacioso diante do mundo. O Evangelho é claro demais para que tenhamos a menor dúvida sobre isso. Pois é. Mas Leandro, eu sei que lá em Apocalipse o próprio Deus fala de suas riquezas. Então, mas para ter as riquezas de Deus,
você precisa se colocar inteiramente num coração desprendido das coisas desse mundo. Se nós não aprendermos, nós vamos... por que para nós é mais difícil? Eu já vou voltar no livro, mas eu preciso explicar isso. Porque para nós, seculares, que não temos uma vida orientada no sentido de um religioso, no sentido de um padre, então para nós, diariamente nós trabalhamos e a gente quer dar uma condição melhor para nossa família, a gente quer pagar as contas e não ficar sofrendo para, sei lá, levar o filho para comer, né, Leandrice, para comer um hambúrguer, né? Não quer, a gente quer ter facilidade de falar, vamos comer um hambúrguer? Vamos, aí vai todo mundo lá comer hambúrguer, batatinha frita e o refri, né? Não tem, ou um suco, que para quem gosta de suco, né? Eu gosto de suco pra caramba. Então, é para não ter essa dificuldade. Mas isto, de certo modo, por mais belo que seja a nossa vida cotidiana, e aí a gente precisa fazer um diferencial. Eu não estou falando com padres, eu não estou falando com religiosos. Se eles estiverem assistindo, eles sabem que a vida deles sim tem de estar totalmente devota, totalmente focada. A nossa, a gente tem essas coisas do dia a dia, a correria do trabalho, isso. Por mais que a nossa vida cotidiana tem de ser a nossa santificação, ela com esse monte de coisas, do trabalho, do estudo, do cuidar do filho, do cuidar da esposa, do cuidar da casa, né? Ou a esposa cuidar do marido, né? Vamos inverter aqui, agora a esposa cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa, né? Esse giro todo do estado de vida, do casado, do secular, ou se solteiro, trabalho, estudo e as outras coisas que tem para fazer, talvez cuidar da casa também, né? E as outras responsabilidades que ele assume, isto muitas vezes nos tira o foco de Deus. É natural. Então o caminho para a santidade, por que tem poucas famílias santas e tem muitos padres e religiosos e religiosas? Exatamente por isso. Porque o foco deles está todinho colocado para isto. Que terrível. Se um padre amanhã chegasse, ficasse mais preocupado com o seu celular, ficasse mais preocupado com o carro dele, ou ficasse mais preocupado, sei lá, com viagens, com dinheiro, ele está perdido, porque ele tem de estar focado em nosso Senhor Jesus Cristo. Leandro, mas o padre não pode ter carro? Não, é o que eu falei, os padres têm carro, eles precisam de carro para ir para um lugar para o outro. Você imagina um padre que faz 6, 7 missas num domingo, como é que ele vai andando? Só se as comunidades forem muito próximas. Ele precisa de um carro para se locomover, aí precisa de dinheiro para pôr gasolina, né? Então ele precisa de dinheiro para comer. Então por isso que você paga o dízimo, para ele comer. Se você não pagar o dízimo, você faz o seu padre passar fome, né? Pense o seguinte, não vamos pagar o dízimo, a gente não dá oferta. Fique sabendo o seguinte, se tiver diácono na comunidade, você está fazendo o diácono passar fome, porque nem salário ele vai receber. Cuidado, né? A sua indolência vai fazer mal para o padre. Então eles precisam também de dinheiro, eles mexem com dinheiro. Só que isso não pode ser o principal, né? Ele tem que continuamente ver aqueles sinais, ninguém fez, né? Ele tem que olhar para os santos, ele tem que olhar para os padres, ele vai ter que olhar para São João Maria Vianney e vai ter que falar, eu preciso me colocar como tu te colocaste à disposição de Deus para que este povo possa voltar para cá e estar na tua presença, Senhor. Então eu peço tua intercessão. É assim que os padres vão ter que fazer, né? Agora eles não podem ficar apegados a essas coisas, né? Não pode ser para ele assim, uma ostentação, vou mostrar que eu tenho um carro grandão e o outro tem um carro... Não faz nem sentido, né? Não faz sentido nenhum. Mas que eles precisam de carro, né? Precisam de celular? Lógico que precisam. Ainda mais nesses tempos que eles precisam divulgar, você vê muitos fazendo curso, apresentando as coisas. Precisa, não tem jeito. Precisa de carro, precisa de celular. E de certo modo, é por isso que ele fala aqui desta questão. Vou até repetir. Deus prefere a pobreza à riqueza, a humildade ao fausto e à ostentação.
a riqueza de Deus só começa a ser vista quando você começa a se desapegar dos tesouros do mundo. Que aí você olha, né? Eu lembro, acho que era o Padre Jonas que falava, você olha e você vê todas as coisas que você tem. E eu não sei se você é pobre ou você é rico, mas é como se você não as tivesse. Você olha e diz, eu tenho, que bom. Porque o rico, quando ele tem uma missão. Qual é a missão do rico? Ajudar o pobre. Se todo mundo fosse pobre, como é que nós íamos ajudar? Né? Se você não tiver mais dinheiro do que o outro, como é que você vai ajudar o outro? Você não vai ajudar. Você vai estar junto com ele para passar fome. Né? Se pessoas que têm um pouco mais de condição, não precisam ser ricas, mas elas conseguem ajudar aquele que não tem, se elas também não tivessem, ninguém ia poder se ajudar. Né? E então o pessoal às vezes se apega numa coisa assim. Ah, não, mas olha, Leandro, veja bem, nós não podemos, né, dar esmola e então o que nós temos que fazer é trabalhar para que a sociedade chegue num ponto de consciência. Veja se não tem gente que fala isso. Num ponto de consciência em que ninguém mais tenha mais do que o outro. E aí vai ser todo mundo igual. E aí, sendo todo mundo igual, todas as pessoas vão se ajudar e nós viveremos uma terra sem males, onde todos, cada um faz aquilo que tem a sua força maior e vai se doar em dons. Esse discurso muito aparentemente bonito, né? Falando de uma igualdade, de uma terra sem males, de uma beleza, ele é de certo modo muito ingênuo. Isso se não há uma maldade na pessoa, mas é de uma ingenuidade muito grande. Por quê? Porque você está desconsiderando os 7 pecados capitais, que eu falei agora há pouco, estão aí dentro de você. Então, sempre tem alguém que quer um pouco mais que do outro, sempre tem alguém que quer conquistar mais do que do outro. Então não dá simplesmente para a gente dizer, né, e cantar igual as músicas aí, que o pessoal fala, Deus está longe do rico, ele só está perto do pobre. Ele está perto do pobre que se coloca diante dele em humildade. Né? Quem ouve umas músicas assim, que às vezes tocam na igreja, né? Deus não olhou para o rico, só olhou para o pobre. Esquece, por exemplo, que Jesus conversou e amou. Lá está dizendo que Jesus olhou com amor para o jovem rico. Jesus olhou com amor para Zaqueu. Zaqueu tinha muito dinheiro. Tanto que ele fala, eu vou restituir o quádruplo. Ele não precisava. A lei não falava para restituir o quádruplo 4 vezes. Né? Era fruto de corrupção. Ele quis restituir o quádruplo. Não precisava de tudo isso. O cara vai lá e, não, eu vou restituir o quádruplo. Fruto da minha corrupção, eu vou... Se ele restituiu o quádruplo, esse homem tinha muito mais. Era muito rico. Chamou Jesus para comer na casa dele. Nicodemos era um homem importante. Né? José de Arimateia, que tinha até local lá, não, vamos pôr ali, porque eu tenho um jazigo aqui. Vai ver preço de jazigo hoje em dia. Esse homem tinha muito dinheiro. Né? Botou na gruta lá. Depois a pedra rolou, Jesus ressuscitou. Mas veja, homens que tinham dinheiro. Ai, Jesus não está do lado do rico. Não, peraí, o que você quer dizer com riqueza? O que você quer dizer com pobreza? Então quando fala da pobreza aqui, é claro que ela é uma pobreza material. É claro que está falando disso. Está falando disso sim. Mas é porque entende que quem está na pobreza está num caminho mais fácil, porque ele já não tem. Então, para ele se desapegar destas riquezas humanas que ficam tomando seus olhos, seus ouvidos, sua mente, sua boca, seu tato, toma conta dos seus sentidos, isso que te controla, é mais fácil porque você não tem, então você não precisa. Você já consegue viver sem. Agora imagine uma pessoa que já está apegada, que já está presa. Se você está preso a essas paixões, a essas coisas, você sabe o quanto é difícil se desapegar de alguns tipos de riqueza. Então é esse jovem rico que às vezes nós somos que fica difícil, porque a gente não se desapega, a gente não, mas eu entrei para a igreja, mas eu não quero largar. Mas e se amanhã precisar? Né? A gente passa por situações assim.
E aí? Mas por que não? Mas eu conheço as pessoas que não acontecem. Então, mas você conhece o coração dessas pessoas antes de você estar falando aí? Tem gente, por exemplo, você vê lá um pouco de Santa Rita, Santa Paula Elizabeth, que se dedicaram, tinham muito dinheiro e depois entregaram tudo para a vida em Cristo, né? Tinha muito dinheiro, tinha muita condição, reis que se tornaram santos, não tinham seu conforto, súditos, pessoas ajudando, tinha, mas muito mais do que isso, tinha um coração ali que era verdadeiramente pobre. O que quer dizer que esse coração é verdadeiramente pobre? É um coração que é totalmente entregue a Deus, que tem essas coisas, mas ele não se entrega a estas coisas. Estas coisas são utilizadas como ferramentas. Sabe, ferramentas? A mesma ferramenta que Jesus utilizou para fazer como um carpinteiro que era, né? Fazer, por exemplo, uma mesa. Né? Parece Jesus no filme A Paixão fazendo uma mesa, né? Então, o formão utilizado, as outras peças, martelo, é isso. O dinheiro vira ferramenta, os livros viram ferramenta, né? As coisas viram ferramenta. Por quê? Porque elas atendem uma necessidade do momento, mas elas não se tornam o Deus, elas não se tornam aquilo que move tudo na sua vida, a razão do seu existir. Ela não se torna isso, né? Você não se vislumbra, né? Então, posso ficar rico? Pode, desde que você saiba como você vai usar a coisa aí, como é que você vai ajudar o pobre, como é que você vai manter o seu coração como um pobre. O que é um pobre, afinal de contas, um pobre do Evangelho? É o pobre? Qualquer pobre? Todos os pobres têm de ser considerados. Mas peraí, vou ser muito sincero, morei talvez em um dos municípios mais pobres. Eu não sei como é que está hoje, mas houve um tempo que onde eu morava era considerado um dos mais pobres, não só do estado, mas estava nas piores rendas per capita do país. E tinha muita gente orgulhosa lá. Muita gente orgulhosa que se achava. Tinha uma bolinha a mais. Nossa, ele tem uma bolinha. Nossa, o filho dela tem um bonequinho. Né? E um pobre, ao qual fala aí o Evangelho, é um homem totalmente vulnerável, entregue, que está com as suas mãos estendidas porque ele não tem nada a oferecer. Ele fala, não tem nada. Não tem nada de bom aqui. Então a única coisa que eu posso fazer é ajudar-me, Senhor. Mas o homem é rico. Mas ele se põe na presença de Deus com total humildade, reconhecendo que por mais que ele tenha, ele não tenha nada. E por isso que Antônio Rui Marim fala que é mais fácil para o pobre. Por quê? Porque o rico, como ele tem muitas coisas, né, a pessoa que tem muito dinheiro, ela fica com mais dificuldade de se desprender, né, de se desvencilhar dessas coisas e então se tornar mais aberta à graça de Deus no sentido do seu cuidado, da sua providência, porque ela começa a achar que ela pode resolver tudo, né? Quem já viu a entrevista de bilionário, o cara fala, quando chega, sei lá, 100, 200 milhões, que o dinheiro fica parecendo que é infinito. Quando ele não consegue uma coisa, ele manda buscar, né? Então, se necessário for, ele vai passar por cima de algumas pessoas. E é isso que nós não podemos fazer, né? E é isso que nós não podemos ter alguma coisa, considerar que nós temos um poder maior e então por causa daquilo que a gente tem mais do que o outro, a gente passa por cima. Não. A gente vai precisar ter o mesmo olhar de desprendimento, o mesmo olhar de vulnerável. A gente é totalmente entregue, totalmente vulnerável, né? E nós somos realmente assim. Nós temos controle, por mais milionário que seja, você sabe de tantos milionários aí, que tinham tudo. De repente veio uma doença e levou embora. Que controle nós temos da nossa vida? Nenhum. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós sabemos que nascemos por um amor muito maior, que se encontrou com o amor de nossos pais, que se uniram e então nós nascemos. Nós não tivemos controle
nem sobre o nosso nascer. Não teremos controle sobre o fim de nossa vida. E você acha que você tem alguma coisa? Se tivermos, se conquistarmos honestamente, corretamente, não há nenhum mal nisso, de ter para poder cuidar dos seus, para poder fazer com que, né, a família possa crescer, proliferar, cuidar uns dos outros. Que mal haverá nisso? Né? De cear e celebrar o momento, a alegria de estar junto dos seus. Sejam os amigos, sejam os seus familiares. Não há nenhum problema nisso. Né? Mas até que ponto o dinheiro realmente é mais importante do que tudo? O quanto essas coisas estão fazendo diferença na sua vida? Né? Você, lógico, uma educação financeira, um controle. Por quê? Porque se você começar a não pagar, amanhã é um roubo, você está enganando os outros. Aquele que, né, por dificuldades, por outras situações caíram nas dívidas, aí são outros 500. Eu estou falando de quem, né, ou desonestamente ou por indolência vive de qualquer jeito e acaba aí ficando pobre. Porque é pobre no sentido de não ter dinheiro, porque está endividado, porque achava que devia comprar, ou seja, está caindo, está tornando o consumismo um Deus, né? Tornando o mercado um Deus. E isso também não é bom, isso também nos ilude, isso também nos prejudica, isso também não é bom, atrapalha a nossa vida. Nós deixamos de ser quem somos para vivermos numa tal ostentação, assim diz o livro, né? E a gente deixa de viver uma humildade verdadeira, né? De eu tenho, que legal, eu tenho isso aqui, que bom, que legal. Mas isto aqui é a razão do meu viver? Não, não pode ser a razão do meu viver. Porque se isto é a razão do meu viver, Deus deixou de ser a razão do meu viver. Então é aqui onde a coisa começa a fazer sentido. Então você já está entendendo que, ok, tu quer ser rico, mas exige-se, acho que muito mais do que de um pobre. Porque pensa para quem tem muito, como é que ele faz para manter esse seu coração? Você que não tem nada, tá aí, né? Dependendo já tá dependente da misericórdia. Bom, que vier, como diz, é lucro. Mas e quem já tem todo lucro e não precisa de algo a mais? Como é que ele encontra Deus? Bem difícil, hein? O cristão que teve a felicidade de ter nascido pobre facilitou em larga escala a tarefa da própria santificação. Basta, olha lá, que ele una sua pobreza de Cristo, não com resignação, quer dizer, pare de reclamar, né? Mas com verdadeira alegria de se assemelhar a ele, que sendo rico, tornou-se pobre por nosso amor para que fôssemos ricos, por causa de sua pobreza. Olha, é a riqueza, a insondável riqueza de Cristo, mediante a sua pobreza que ele nos torna ricos. Olha esse mistério, né? Embora o mundo seja incapaz de compreender essas coisas, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3, 19. Aquela frase do sendo rico é 1 Coríntios 8. É muito certo que nascer pobre é uma das maiores graças e bênçãos que o homem pode receber de Deus, contanto que se entenda e agradeça. Aquilo que será assunto de uma próxima aula. Eu ia deixar para depois, mas vai ficar para a próxima aula. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque vosso é o reino dos céus. Isso vai ser assunto da próxima aula, mas vamos continuar aqui. O acesso ao reino de Deus é mais difícil para os ricos. Apegados aos bens materiais, é muito difícil para eles saber como usá-los de acordo com os desígnios divinos. Quer dizer, de ouvir a Deus mesmo. Porque ele está tão vislumbrado, ele está tão movido por isso. Essas coisas que estão movendo ele atrapalham o seu entendimento. Por mais cristão que seja, quase nenhum homem rico está realmente convencido de que diante de Deus ele não é dono, mas mero administrador dos bens que possui, que chegará um dia em que Deus lhe pedirá um relato detalhado de sua administração. Prestai-me conta da sua administração. O luxo e o desperdício de algumas pessoas não pode ser aceito, nem suas poupanças mesquinhas e excessivas para o amanhã, quando tantos de seus irmãos carecem de coisas mais urgentes e necessárias para a mera preservação de suas vidas. Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um desses mais pequeninos, fosse a mim que
deixasses de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Eu acho que é isso. Aqui vai muito mais longe, vai falar muito mais. Por exemplo, aqui, ó. Nem todos os ricos são obrigados a colocar em prática o conselho evangélico que aponta o caminho para a mais alta perfeição. Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens, dá ao pobre e terás um tesouro no céu. Foi o que Jesus falou para o jovem rico. Vem e segue-me. Nem todos acertam em compreender que é um grande negócio desistir de ser milionário por 60 ou 70 ou 80 anos em troca de selo por toda a eternidade. Deus não dá a todos as mesmas luzes e não há nada, por outro lado, que segue tanto a inteligência como o apetite desordenado pela riqueza. Olha a avareza aí, minha gente. Mas seja o que for, é verdade que tanto os ricos como os pobres não podem viver intensamente a vida cristã ou mesmo salvar a si mesmo se eles não possuem pelo menos o espírito de pobreza evangélica. Esse espírito de pobreza implica um verdadeiro desapego de coração de todas as coisas desse mundo. Entenderam? E a gente vai continuar isso na próxima aula, para a gente falar desse desapego e entrar de modo mais espiritual, né? Porque algumas pessoas não entendem sobre o que significa bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Eu te espero lá e a todos vocês, que Deus os guarde.